A história da Páscoa. Uma mensagem de David Brandenberg. A Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Sua execução cruel aconteceu no mesmo momento em que os judeus realizavam as celebrações religiosas da sua saída do Egito. O que hoje se chama Páscoa judaica, aquilo que eles simbolizavam há mais de 1000 anos, sacrificando os cordeiros e comendo as refeições da Páscoa, estava acontecendo com o Cordeiro de Deus na mesma noite, no exato momento em que o povo em toda a região escolhia e matava os cordeiros da Páscoa. Jesus, ele foi crucificado e a maneira como Jesus morreu também cumpriu várias outras profecias do Velho Testamento em grande detalhe. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ao ser julgado por Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, Jesus não se defendeu. Aproximadamente 1000 anos antes da crucificação, se tornou a forma de execução preferida do Império Romano. O rei Davi escreveu sobre o Messias: todos os meus ossos se desconjuntaram, ultrapassaram minhas mãos e os pés. Na crucificação, o peso da vítima deslocava os braços dos seus encaixes nas omoplatas. Em geral, os condenados a esse tipo de morte eram atados a cruzes, mas Jesus foi pregado pelas suas mãos e pelos seus pés. Uau, que forte! Obrigado, Jesus. Os romanos, eles tinham o hábito de quebrar as pernas, daqueles que permaneciam vivos, mesmo depois de passarem de pendurados, pois a perda do apoio que as pernas oferecem ao corpo causa o colapso da traqueia e dos pulmões, precipitando assim a morte do condenado. Mas quando os carrascos romanos quiseram quebrar as pernas de Jesus, encontraram no morto, o que cumpre outra profecia bíblica. Deus preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. Uau, que forte, não é? Obrigado, Jesus. Os céus e a terra passarão, mas tuas palavras não passam. Foi um cumprimento de uma profecia. Mesmo assim, para se certificar que Jesus estava morto, um soldado romano perfurou o seu lado com uma lança, atingindo-lhe o coração, de onde imediatamente saíram sangue e água, cumprindo as escrituras que diz: com água me derramei o meu coração, e com cera derreteu-se no meio das minhas entranhas. Era de se esperar
que jorrasse sangue do ferimento de lança, mas não água. De onde veio a água? A medicina descobriu que quando alguém morre em grande angústia, ocorre um acúmulo de líquido em volta dos seus corações. Jesus morreu com o coração angustiado por você e por mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu amor. Obrigada, Senhor. Jesus também morreu se sentindo como um pecador perdido e vivenciou algo pelo que, graças a Deus, jamais passaremos. Não me refiro à agonia física, mas ao sofrimento espiritual, mental, de sentir abandonado por Deus na hora da morte. Nos seus últimos momentos, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Deus o havia desamparado? Por um momento, sim, ele teve que fazê-lo para que Jesus se sentisse como o pecador que não conhece Deus se sente na hora da morte. Pense bem nisto. Jesus morreu em agonia, como perece aquele que não é salvo, para que a gente tenha um coração mais quebrado, por isso, e ganhe almas para Ele, porque é triste alguém morrer sem ter aceitado Jesus como seu Salvador, que é o único caminho, a única verdade e a única vida, é o caminho que vai levar a pessoa para a eternidade, aceitando Jesus como seu Salvador. Então ele teve que morrer como um pecador, para que ele cumprisse, toda a lei e os profetas. Deus teve de temporariamente dar as costas ao próprio Filho para que ele morresse como um pecador. Deus respondeu ao seu Filho na cruz? Não há nenhum registro, nenhuma resposta. Jesus, ele sentiu que Deus o havia abandonado justamente no momento em que mais precisou do Pai. Ele sofreu a agonia espiritual do pecador, que, ao morrer, sentiu-se perdido, sem salvação, sem Deus, e que está pagando pelos seus pecados. Ele esteve disposto a passar. Ele esteve disposto a passar por tudo isso para que nós pudéssemos ser perdoados e recebêssemos a vida eterna. Quanto amor! Aleluia, Jesus, você é lindo, nós te amamos e somos gratos eternamente por esse amor tão lindo, tão maravilhoso, tão altruísta. Deram-lhe sepultura como os ímpios e com o rico na sua morte. Jesus, ele foi injustamente condenado, crucificado entre os dois criminosos comuns. Contudo, após sua morte, um dos seus seguidores, um homem de posse chamado José, da cidade de Arimateia, depositou o corpo de Jesus em seu próprio túmulo, nunca antes sido utilizado. Aleluia! Depois do sepultamento do Senhor, para garantir que nenhum dos seus discípulos roubasse o corpo e afirmasse que ele havia ressuscitado, o túmulo foi lacrado e alguns soldados romanos ficaram de guarda na entrada. E ele era um homem rico, então foi cumprido
mais uma profecia. Com o rico esteve na sua morte. Que incrível a palavra de Deus, que maravilha é a palavra de Deus, que maravilha são os profetas de Deus, canais que recebem do céu o futuro. Obrigada, Jesus. 3 dias mais tarde, quando chegaram ao túmulo, logo cedinho, Maria Madalena e a outra Maria o encontrou aberto, pois um anjo movera a pedra fechada, a entrada do túmulo. Quando os guardas romanos viram o anjo, temeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o mesmo anjo disse para as mulheres, quando chegaram ao sepulcro: não tenham medo, ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. E mostrou as duas o lugar onde o corpo de Jesus havia estado. Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Êxodo 12, 21 a 27, João 1, 29, Apocalipse 5, 5 a 12, Isaías 53, 7, Mateus 27, de 12 a 14, Salmos 22, 14 a 16, Salmos 34, 20, João 19, 34, Salmos 22, 14, Mateus 27, 46, Mateus 27, 38, Mateus 27, 50, 60, Mateus 27, 62, 63, 66, Mateus 28, de 1 a 8. Obrigada, Jesus. Te amamos. Que história mais forte, mais linda, que é saber que você morreu, mas que você está vivo agora, e por isso nós vamos viver, porque nós cremos, nós confessamos, nós aceitamos o que está escrito na tua palavra, o que você fez por nós, o teu sacrifício vivo, o que você fez para nos dar a vida eterna. Você já morreu por nós. Nós não temos que nos preocupar mais com morte, porque você está agora vivo. E você também, que está ouvindo essa mensagem, pode também ficar vivo para a eternidade através de Jesus Cristo, desse sacrifício que Ele fez por você. É simplesmente você aceitar tudo pela fé, não é por obras, porque senão o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Então é pela fé. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado e que morreu derramando sangue na cruz e depois de 3 dias foi ressuscitado e agora Ele vive, se você crê, você tem também a vida eterna, recebendo Ele dentro do seu coração, porque Ele falou: eis que eu estou à porta do seu coração e bato, no Apocalipse 3:20. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu entro nele, ceio com ele e ele comigo. Você quer ceiar com Jesus? Você quer ter essa garantia que você nunca mais vai ver morte? Porque Jesus já morreu por você. Então só aceite Ele como seu Salvador. Não significa que você vai ser um grande religioso e tem que um monte de regras que diz não. Não é isso, é pelo contrário. Você vai ficar livre, completamente livre da morte, do inferno. Repete comigo: ó querido Jesus, que bom que você morreu por mim, que estou tão agradecido por isso. Entra no meu coração, Jesus, perdoe meus pecados e me dê a dádiva da sua vida eterna. Encha-me, Jesus, com o poder do teu Espírito Santo para que eu possa entender as tuas maravilhas do mundo espiritual.
Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém. Se você faz com fé essa oração simples, é tua passagem para a eternidade, tua passagem para o céu. Você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Te amamos, Senhor.